seguir, no programa de hoje... Paulo disse aos Efésios que já eram crentes. Ele disse que orava por eles para que Cristo habitasse no coração deles. E a expressão no grego é: Cristo, sinta-se em casa, no coração. Amém? Então fale com ele está com você. Você está prestes a cumprir uma missão. Diga: Senhor, este problema é seu e não meu. Ele ama isso. Ele ama quando você reconhece que você não consegue, mas ele sim. Posso ouvir um amém? Ele não veio para dar ordem para você fazer algo, não, porque se você fizer algo, você vai estar fazendo na sua força, que não basta. Amém? Não, ele quer que você confie na sua força, confie no seu amor, o amor por você. Amém? Ele cuida de você. Hoje com o pastor Joseph Prince. Eu quero falar contigo sobre atrasos. Seja em um transporte de massa, um ônibus, certo? Ou até mesmo no metrô, um sistema de algum outro país, seja um ônibus, ou esperar em uma fila, em um restaurante. Ninguém gosta de atraso. Amém? Não gostamos de esperar. E por que Deus nos faz esperar? Perguntamos isso. Por que o milagre ainda não veio na minha vida, pastor Prince? Porque o carro da sua vontade é tão devagar. O que está acontecendo? Sabe, eu olho ao meu redor e eu vejo, sabe, pessoas. Essa é a palavra-chave, eu vejo as pessoas recebendo as respostas, eu vejo até mesmo os descrentes recebendo o milagre, mas quando vai chegar a minha vez? Olha, pela graça de Deus, eu quero responder essa pergunta porque eu sei que é verdade em muitas vidas. Amém? E muitas vezes confiamos em Deus e colocamos a nossa fé nele agora mesmo, de acordo com Marcos 11:24, que quando você ora, quando você ora, certo? Creia que recebesses e então terás. Amém? E nós pensamos dessa maneira. Olha, tem igrejas, sabe, em alguns lugares que não creem em cura. Então a responsabilidade para curar as pessoas não está sobre eles. Tudo que fazem é uma declaração dizendo: Deus não cura hoje. Para que não sejam mais responsáveis pelas pessoas, certo? Que estão doentes na igreja. Nós não somos responsáveis por todas as pessoas. Mas a Bíblia diz certamente que pastores, certo, devem alimentar e curar as feridas das ovelhas. Então, se você diz que Deus não cura hoje, e não visita os enfermos e não ora pela cura deles, certo? Você não está fazendo o seu trabalho. E você diz: mas falamos de Jesus. Nós falamos de Jesus também, mas o Jesus da Bíblia diz que ele veio fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Então, o fato é que, quando você tem cerca de 10 casos, certo, na igreja que creem em cura, e 9 são curadas, seja instantaneamente ou talvez por um processo, 9 são curadas, mas uma não é curada, o diabo vai colocar o foco naquele que não foi curado, mas aquele que não foi curado foi mais curado do que todo mundo. É o que chamamos de cura total. Estar ausente no corpo é estar presente com o Senhor. Eu disse para o crente: estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Então, instantaneamente estão mais vivos. É muito difícil entendermos isso porque estamos limitados pela carne humana. Mas, na verdade, se você sai dessa carne e você se torna mais vivo, você vai ter mais força, mais saúde e mais forte do que jamais foi. Amém? E é assim que você vai ficar para todo sempre. Não é que você vai ficar despido o tempo todo, mas você vai se vestir com um novo. Quando Jesus voltar, você vai ter um corpo novo. E até os que já morreram vão receber os seus corpos também. Ouviu o que eu disse? Então, até mesmo aqueles que nós falamos que não receberam a sua cura, certo? E agora estão com o Senhor, não precisamos fazer a pergunta por que não foram curados. Um dia nós vamos entender tudo isso, mas podemos nos alegrar porque receberam a cura total. E podemos chorar. Deus nos permite chorar, mas nós choramos hoje pela separação temporária, não pela separação eterna. É como uma pessoa amada que tem 17 ou 18 anos e vai para bem longe, sabe, para estudar ou algo assim, você sente saudade todos os dias, mas não porque eles se foram, eles estão só em outro lugar. Posso ouvir um amém? E se você conhece o Senhor, você sabe que é maravilhoso estar com Ele. Jesus orou assim na oração de João 17, a oração sacerdotal. Quando nós lemos a sua oração, em João 17, ele orou dizendo o seguinte: Pai, eu oro por aqueles que tu me deste, estejam onde eu estiver,
para que possam contemplar a minha glória. Amém? E aqueles que já se foram, o que estão fazendo? Estão contemplando a glória como você e eu não podemos, aqui na terra. Então nos alegramos por eles, amém? Podemos chorar pela separação, mas não choramos por eles. Amém? Se você ouvir eles falando, eles vão dizer, não chore por mim, Argentina ou Brasil, certo? Eles estão muito felizes onde estão. Eles nunca mais vão se entristecer e nós vamos entristecer neste mundo, certo? Olha, então o fato é que, quando pregamos sobre cura, certo? De 10 temos muitas pessoas sendo curadas porque pregamos a cura. Mas no lugar onde dizem que Deus não cura mais, certo? As estatísticas são quase zero, nada. Amém? As pessoas são curadas? Sim, por acidente. Pela misericórdia de Deus, mas muitas vezes Deus quer ver a fé. E a fé vem pelo ouvir da palavra sobre cura. Então o fato é que não permita que as pessoas prejudiquem a sua igreja, amém, por pregar a cura. De fato, você deveria agradecer porque você tem uma igreja que fala sobre cura. E muitos de vocês ficam doentes e se recuperam rapidamente, ou então vão descobrir que alguns dos seus amigos da mesma idade estão sofrendo de uma doença e você não. Amém? Ou você ficou doente e foi curado. É porque você está num lugar que você ouve a palavra da fé, a palavra da graça. Graças a Deus, escute. Você está em um lugar que escuta a palavra de cura, a palavra de vida. As pessoas perdem a vida dependendo da igreja que frequenta. Amém? Não há nada errado de morrer e ir para o céu, porque quando você morre, como eu digo, você vai para o Senhor. Estar ausente no corpo é estar presente com o Senhor. Amém? Não estou falando mal de igrejas que não falam de cura, mas só estou dizendo que não podem falar mal de nós por isso. Amém? Eles não podem te desanimar. Que eles não te façam se sentir mal. Não deixe eles falarem por que aquele não foi curado. Se eles falarem isso, você diga, eu vou explicar se você me explicar esse tanto de testemunhos. E essas que foram curadas. Me diga como elas foram curadas e eu te falo por que o outro não foi. E eles não vão aceitar o desafio. Ok? Porque o diabo vai te mostrar aquela árvore que você não pode comer, quando Deus te deu todas as árvores do jardim para comer. Então lembre-se sempre disso. Não seja uma pessoa de mente negativa. Amém? Não importa quem esteja pregando, você tem que ouvir aquilo que Deus está falando com você. Amém? Glória a Deus. Então o diabo sempre vai chegar até você e fazer isso com os jovens. O diabo chega e diz, olha, sabe, você não fuma, e eles falaram para você que não deve fumar, mas olha, os velhos também estão fumando. Mas o que ele não te mostra é aquele que está no hospital agora, tossindo e morrendo lentamente, e tem muitos deles, certo? Ele não vai te mostrar nada disso. Amém? Ele vai te mostrar aquela pessoa que está vivo, de idade avançada, para fazer muitos caírem. Então se assegure que os seus olhos olham para o bem. Amém? Olhe sempre para o bem. Glória ao nome de Jesus. Até no nosso governo, temos um governo muito bom. Nós vivemos num país muito bom. Os ricos querem ficar aqui. E a razão número 1, aqui temos um país maravilhoso. As pessoas se respeitam. Amém? É seguro, você pode caminhar nas ruas e até mesmo caminhar à noite. Amém? Tem até cachorros à noite. E não é cachorro selvagem. Sabe, o fato é que, porque nós tentamos encontrar defeitos e fazer algo tão pequeno, algo muito grande. Glória a Deus, João 11. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer quem eram essas? Marta e Maria. Olha, Marta e Maria amavam Jesus e Jesus também amava Marta e Maria e o irmão delas, Lázaro. No hebraico, Eliezer. Certo? E essas irmãs enviaram uma mensagem para Jesus, ou seja, não foram até Jesus, mandaram uma mensagem. E essa foi a mensagem. Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Inteligentes, não? Não falaram Lázaro está enfermo. Disseram aquele que tu amas. Muito inteligente, aquele que tu amas. Olha o que falaram para o Senhor. Aquele que tu amas. Eram pessoas que conheciam muito bem o relacionamento divino. O Senhor amava estar com eles. De fato, a Bíblia diz que Jesus morou com eles. Jesus se sentia muito em casa aqui em Betânia. Betânia como Belém, Bet-tesda, Betesda. Bet, então, quer dizer casa. Bet é casa. Bet-anim quer dizer casa do pobre. Não é lindo que Jesus gostava de passar tempo na casa do pobre?
certo, um príncipe que gostava de ficar na casa do pobre. E ele nasceu pobre, eu sei muito bem, sabe que tem algumas pessoas que dizem que ele era rico, ele cresceu muito rico e tudo mais. Mas realmente eu creio que a Bíblia nos diz claramente que quando Maria ofereceu, sabe, o sacrifício, por aquela criança que tinha nascido, ofereceu pombas. Olha, o rico levava um boi. De classe média levava um cordeiro. Mas o pobre, o muito pobre, levava pombas, um par de pombas ali. Maria levou pombas. Isso nos mostra que a família real de Davi declinou de tal forma quando Jesus veio. Eram pobres. Olha, eu não sei sobre você, mas sabe, quando Jesus cresceu, escute bem isso, ele que colocou todo o ouro, diamantes e safiras no lugar, ele que criou as galáxias do universo, ele tinha a escolha de entrar em qualquer palácio que ele quisesse, mas escolheu uma manjedoura e foi a única criança que escolheu onde nascer, em qual família ia nascer, e escolheu essa família. Ele escolheu nascer em Belém, uma pequena cidade obscura, de pastores. Ele escolheu nascer naquela manjedoura. Amo isso, para mim é muito especial. Me faz amar o Senhor Jesus. E você? Por isso ele amava Betânia, entendeu? Amém? E você sabe que quando ele ressuscitou dos mortos, de onde ele subiu naquele monte? Leia muito bem. Ele foi com eles até Betânia. E de lá ele subiu. Parece que o lugar que dava para ele mais conforto, certo? Ele sentia que aquilo era céu na terra para ele. Foi o lugar de onde ele subiu, depois que ressuscitou. Então, vamos fazer Jesus se sentir em casa na nossa casa. Que ele seja bem-vindo nos nossos corações. Amém? E como fazer isso? Quando você depender dele. Quando você fala com ele. Se você faz assim, Pastor Prince, vem aqui na minha casa porque eu tenho muitos quartos e eu vou para sua casa e você nem fala comigo. Até o seu cachorro fala comigo. Mas você não fala comigo, certo? O cachorro late para mim, ok? E até mesmo os seus empregados falam comigo, certo? Os seus filhos falam comigo, mas você não. É questão de tempo para eu não me sentir bem-vindo, mesmo estando na sua casa. Então, Paulo escreveu para os Efésios, que já eram crentes, ele disse que orava por eles para que Cristo habitasse no coração deles. E a expressão no grego é: Cristo, sinta-se em casa, no coração. Amém? Então fale com ele, ele está com você. Você está prestes a cumprir uma missão? Diga, Senhor, este problema é seu e não meu. Ele ama isso. Ele ama quando você reconhece que você não consegue, mas ele sim. Posso ouvir um amém? Isso me faz lembrar de um testemunho que eu quero falar antes de continuar. Esse testemunho acabou de chegar e é de uma irmã. Ela não deu seu nome, de Dakota do Sul, Estados Unidos. Eu sou uma mulher de 37 anos cujo coração foi renovado por Deus. Eu sou filha de um pregador e cresci com ensinamento legalista. Eu sempre via Deus como uma pessoa de autoridade na minha vida que sempre apontava para os meus erros. Como resultado, eu coloquei os meus olhos naquilo que o mundo poderia fazer por mim. Depois de ficar grávida na escola e depois de 2 casamentos falidos, eu comecei a aceitar que a vida era assim. Eu sofri uma convulsão severa quando meu 2º casamento acabou. Acabou, e eu perdi meu trabalho. Eu pensei que eu ia morrer, mas minha cunhada me deu seu livro Favor Imerecido. Ela é filha de um pregador. Honestamente, eu nem queria mesmo ler aquele livro, mas eu li somente para fazer a minha cunhada calar. E você sabe o que é isso? Mas depois do 2º capítulo, algo começou a entrar. Eu comecei a confessar, eu sou justa em Cristo. Mesmo isso estando muito longe do que eu sentia naquele momento. Enquanto continuei lendo, as mudanças começaram a acontecer em mim. Eu comecei a ver quem Deus realmente era. Paz, amor, fé, verdade, acima de tudo, perdão. Desde então eu pedi para que Cristo tomasse conta do meu coração e da minha vida. E pessoas que me conheciam há anos puderam ver a diferença em mim. Hoje estou liberta de um vício de 2 anos. Escute, hoje eu fui liberta de um vício de 2 anos de álcool e de cigarros. E tudo que eu fiz foi só repetir ao Senhor: eu não posso, mas tu podes. Pegava o cigarro: eu não posso, mas tu podes. Continue falando isso, continue. Sabe, ele ama isso. É assim que ele se sente em casa na sua vida. Amém? Ele não veio para dar ordem para você fazer algo, não, porque se você fizer algo, você vai estar fazendo na sua força, que não basta. Amém? Não, ele quer que você confie na sua força, confie no seu amor, o amor por você. Amém? Ele cuida de você.
Deus está restaurando para mim todas as coisas preciosas que eu perdi 7 vezes mais. A tremenda sensação de paz encheu meu coração e agora eu sei que Deus está sempre pensando em mim. Agora eu assisto o Pastor Prince todos os dias e se eu perco tempo e eu não leio a Bíblia e não assisto os programas, eu sinto que eu perdi algo. Uma última coisa. Deus me deu um trabalho maravilhoso há 2 anos atrás como advogada da prefeitura. Obrigado, Pastor Prince, por deixar Deus falar através de você. Deus te abençoe. A Deus seja a glória e o louvor. Amém, igreja? Deus é lindo. É o poder da graça. Olha, estas 2 irmãs de Betânia tinham mais inteligência espiritual do que Maria Madalena. Ou seja, Maria, aquela que era de Magdala. Jesus expulsou dela, 7 demônios. Ela amava o Senhor Jesus. Mas a diferença dessa Maria de Betânia, a irmã de Marta e Lázaro, e Maria de Magdala, Maria Madalena, é que Maria Madalena foi no 3º dia com perfumes para ungir o corpo de Jesus. Enquanto de coração ela amava Jesus, sua mente não tinha entendido. Ela não tinha inteligência espiritual. Ela esperava que o Senhor estivesse morto. Enquanto o Senhor Jesus tinha dito que ele ressuscitaria. O Senhor Jesus ressuscitou. Senhor dos senhores, amém? E ela até pensou que ele era o jardineiro quando a encontrou e disse: sabe, me mostra onde você colocou o corpo dele para que eu possa pegá-lo. Um amor irracional. Ela sozinha pegá-lo é a linguagem do amor. E olha, sem dúvida alguma, de coração, ela amava o Senhor. E o Senhor sabia e o Senhor respondeu. Foi a primeira mulher a ver Jesus ressurreto. Certo? Foi ela. Mas a sua inteligência, a inteligência espiritual não era grande. Comparado com Maria, a Maria de Betânia, porque a Maria de Betânia não estava lá naquela manhã. Tinha outras Marias ali com ela. Algumas Marias na Bíblia. O nome comum, mas Maria de Betânia não estava lá. Não é interessante? Por quê? Porque ela fez o que era necessário aos pés de Jesus e sabia que ele ia ressuscitar. Ele falou para ela. Marta estava ocupada, mas Maria deve ter falado para Marta, nem precisa ir. Ele não está lá. Ela foi a única que não foi lá. Até Pedro e João correram para ver se ele estava lá. Certo? Mas ela não foi lá, foi inteligência espiritual. Uma família incrível, mas ouça. Quando Jesus estava na terra, sabe, uma tragédia aconteceu. O irmão morreu. Lázaro estava morrendo aqui neste episódio. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Próximo. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Olha, que coisa estranha, porque diz que eles estavam morrendo, certo? E falaram para Jesus isso. E a Bíblia diz que Jesus amava a Marta, sua irmã e a Lázaro. E olha isso. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Ouviu isso? Olha, a ênfase. Ouvindo, pois, que estava enfermo a quem amava. Quando ele ouviu isto, ele ficou depois de ter ouvido aquilo. Olha, você entendeu isso? Ou seja, Jesus amava Marta e a sua irmã, e a Lázaro, ouvindo, pois, então você deve saber que seja qual for a razão do seu atraso, ele se atrasou porque amava a Marta, a Maria e a Lázaro. Porque ele amava, ele atrasou. Ah, você não entendeu nada. Vamos lá, igreja. A razão porque tem esse verso aqui, o número 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Depois diz, ouvindo, pois, ele atrasou. Quer dizer que a razão pelo seu atraso é porque ele os amava. Mas Lázaro morreu, você entendeu? Então, de uma forma que não compreendemos totalmente, ok, aqui nós sabemos que Jesus foi, e Lázaro estava morto há 4 dias depois Jesus o ressuscitou. Ok, Jesus revelou, eu sou a ressurreição e a vida, e não há morte para o crente. Ok? Mas por causa deles, Jesus se atrasou. Jesus se atrasou para que eles tivessem uma revelação maior dele do que qualquer pessoa. Porque eles receberam a revelação, eu sou a ressurreição e a vida. Isso é incrível, igreja. Ele disse, eu sou a ressurreição, antes de falar que é a vida. Pensamos, primeiro vivemos. Depois, vamos para a sepultura. Depois vem a ressurreição, certo? Vida.
Depois da ressurreição, Jesus diz, não, a sua vida começa com a ressurreição. Agora mesmo você é uma pessoa ressurreta num corpo que ainda não foi. E você não vai morrer, a morte já ficou para trás. O seu coração pode parar de bater antes de Jesus voltar, ok? Muitos de nós vamos subir, ok? Mas se algum de nós aqui o coração parar de bater, certo? Você não morreu. O mundo fala que morreu, mas não morreu. Você mudou de lugar, porque você já morreu. Você morreu na morte de Jesus. A morte de Jesus na cruz, certo? Foi a morte que matou toda a morte e veio pela morte do Salvador, certo? O dia que a morte morreu, certo? Foi um dia lindo, aleluia. Jesus ressuscitou dos mortos. Ele não morreu de novo e a Bíblia diz, considerai-vos ressurretos dos mortos. Você deve se considerar como uma pessoa que está no céu, mesmo que seus pés estejam na terra. Você é um ser ressurreto em um corpo que não ressuscitou. E um dia você vai ter um corpo novo, seja quando o coração parar ou quando Jesus voltar e você vai receber um novo corpo. E você vai estar assim para sempre. Posso ouvir um amém? Então eles receberam essa revelação. Se o Senhor tardar, você vai ter uma revelação dele, que ele quer que você tenha e que ninguém tem. A compensação, ou mais conhecida como a restauração na Bíblia. A Bíblia diz o seguinte, que quando um tipo de coisa é restaurado, algo é restaurado, Deus não tomou nada de você, mas Deus restaura para você. Eu tenho uma mensagem sobre isso, restauração. Quando Deus restaura, é sempre maior em quantidade ou maior em qualidade. Certo? Por exemplo, você perdeu a esposa ou o marido, certo? Ou perdeu uma criança. Deus não vai te dar 10 esposas, mas vai te dar uma 10 vezes melhor. Ou um marido 10 vezes melhor. Você entendeu isso? Ou uma criança que vai ter uma qualidade 7 vezes melhor. Lembre-se disso, que Davi, por causa do seu pecado, com Batseba, que tiveram aquela criança de um adultério, certo? Ele adulterou com Batseba e ele era o rei. E por causa deste pecado, a criança morreu. E Davi teve 18 filhos, a Bíblia registra 18 filhos. Mas a Bíblia diz que Davi respondeu adorando ao Senhor. Quando ouviu da morte do bebê, adorou ao Senhor. E a Bíblia diz, nós temos o texto aqui, que diz que ele adorou o Senhor, ele foi ao tabernáculo e adorou ao Senhor. Quando ele ouviu que o bebê morreu, ele adorou o Senhor. Vamos ler isso. Verso 21. Os seus servos disseram, que isso que fizeste? E Davi respondeu, vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se Deus compadecerá de mim e viverá a criança? Porém, agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém, ela não voltará para mim. Davi disse, um dia eu irei a ela, mas ela não volta para mim. Então consolou Davi a Batseba, que agora era sua mulher. E entrou a ela e se deitou com ela, e ela deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Salomão. E o Senhor o amou, porque foi o filho da restauração. Foi um filho que veio de uma perda e de uma boa resposta. Em vez de ficar irado, ele adorou o Senhor. Ele fez o certo. E o seu próximo filho foi Salomão. Amém? Ele tinha 18 filhos e uma filha, mas de todos os seus filhos, de muitas esposas e concubinas, Deus escolheu o que era de Batseba, aquele filho, Salomão. O que eu quero dizer aqui, que quando você perde, você nunca perde. No próximo programa, A graça pega o ladrão e faz dele um generoso.